Sabe aquelas notícias sobre corrupção, desvio de verbas, abuso de poder? Pois é, para combater tudo isso, o Brasil tem uma ferramenta que é bem poderosa: a Lei de Improbidade Administrativa. Hoje a gente vai fundo nela para entender como essa lei funciona na prática, como ela tenta garantir que a gestão pública seja, no fim das contas, honesta, eficiente e transparente para todo mundo. E olha só, logo no comecinho da lei já está lá a missão fundamental dela, com todas as letras. É como se a própria lei dissesse: eu sou a guardiã do que é de todo mundo. É sobre isso que a gente vai falar. Esse princípio é o que vai guiar toda a nossa conversa de agora em diante. Bom, para a gente desvendar essa lei, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende essa ideia de guardião do patrimônio. Depois, a gente vai ver o que de fato significa improbidade hoje em dia. Na sequência, vamos passar pelos 3 tipos de atos, pelas consequências, que não são poucas, como o processo funciona na prática e, para fechar, vamos pensar um pouco sobre o equilíbrio que essa lei tenta encontrar. Vamos lá. Então vamos lá, começando pelo começo. O que significa ser esse guardião do patrimônio público? A missão principal da lei é exatamente essa: proteger o que é de todo mundo. E o alcance dela, olha, é enorme. Ela vale para todos os níveis de governo, tá? Federal, estadual, municipal, e também para todos os poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ninguém escapa. Mas para quem exatamente essa lei vale? Aí que tá. A resposta pode ser mais ampla do que muita gente imagina. Não é só para prefeito, governador ou presidente, não. A lei pega desde o servidor público de carreira, de qualquer nível, até quem exerce uma função pública de graça, como voluntário. E o ponto talvez mais crucial, até mesmo uma pessoa ou uma empresa que não tem nada a ver com o governo, mas que participa ou incentiva o ato ilegal, também pode ser responsabilizada. É todo mundo que mexe com a coisa pública. Beleza, mas, afinal de contas, o que é um ato de improbidade? E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da coisa. Em 2021, a lei passou por uma mudança gigantesca que, sério, redefiniu o que a gente entendia por improbidade. A nova lei é muito, muito claro. Para ser considerado improbidade administrativa, a conduta precisa ser dolosa. Essa palavrinha é a chave de tudo. Guarda bem ela. Ser dolosa significa que a ação tem que ser intencional. E o que é esse tal de dolo para a lei? É ter a vontade, livre, consciente, de fazer a coisa errada. Mas aqui tem um detalhe que muda o jogo. Não é só a vontade de fazer alguma coisa. Precisa ter a intenção de alcançar o resultado ilegal. O que isso quer dizer na prática? Que um erro de gestão, sabe? Uma decisão que se mostrou equivocada, mas que foi tomada sem a intenção de fraudar, isso não é mais improbidade. A má-fé, a intenção de lesar, precisa ser provada. E esse parágrafo só reforça a ideia principal da mudança. A lei agora cria uma espécie de escudo protetor para o administrador público que age de boa-fé. O objetivo aqui é muito claro: é separar o que é erro administrativo, que acontece, do que é corrupção de propósito. A ideia é permitir que os gestores tomem as decisões que precisam tomar sem aquele medo de serem processados por um erro que não foi intencional. Ok, agora que a gente já sabe o que é improbidade, vamos ver como a lei organiza isso. Basicamente, ela divide os atos de improbidade em 3 grandes grupos. A gente pode pensar neles assim: primeiro, o enriquecimento ilícito; segundo, o prejuízo aos cofres públicos; e terceiro, a violação dos princípios da administração. Vamos ver cada um. O primeiro tipo é talvez o mais fácil de entender: o enriquecimento ilícito. É bem o que o nome diz, né? É quando o agente público usa o cargo para ganhar uma vantagem financeira que não deveria. Simples assim. E os exemplos deixam isso bem claro. Pensa só: receber uma comissão, uma propina. Ou usar um bem público, sei lá, um carro oficial, ou o trabalho de um servidor numa obra particular sua. E tem aquele clássico, né? Adquirir bens com valor que, nossa, não tem como explicar com a renda da pessoa. Em todos esses casos, o agente está usando a posição para se dar bem. Agora, o segundo tipo: prejuízo ao erário. Aqui, o foco muda. A questão é a conduta intencional, dolosa, que causa uma perda de dinheiro ou de bens para o poder público. É um rombo direto nos cofres públicos. É o nosso dinheiro, o dinheiro de todo mundo, sendo perdido ou desviado de propósito.
Por exemplo, fraudar uma licitação para beneficiar uma empresa específica, ou então conceder um benefício fiscal, um perdão de dívida, sem seguir as regras só para ajudar alguém. Até uma coisa como permitir que um particular use um bem público sem autorização, causando prejuízo. Tudo isso se encaixa perfeitamente aqui. E vamos para o terceiro tipo, que é um pouco mais sutil, mas não menos grave. São os atos que violam os princípios da administração. Basicamente, são ações que vão contra os deveres de honestidade, de imparcialidade. Mesmo que não role uma perda de dinheiro direta, a conduta em si já quebra a confiança que a sociedade deposita no serviço público. E os exemplos aqui são super conhecidos. O principal deles talvez seja o nepotismo, nomear um parente para um cargo de confiança. Outro caso clássico é usar a publicidade oficial, que é paga com dinheiro público, para fazer promoção pessoal. Ou então, simplesmente negar acesso a informações que, por lei, deveriam ser públicas. São todas ações que, no fundo, minam a credibilidade da administração pública. Bom, a gente já viu os tipos de atos. Agora, a pergunta que fica é: e as consequências? O que acontece com quem é condenado? E olha, a lei não brinca em serviço, não. As punições são pesadas e vão muito além de só devolver dinheiro. Essa tabela aqui deixa a lógica bem clara. Quanto mais grave o ato, mais dura a punição. Repara só, no enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos pode chegar a 14 anos. No prejuízo ao erário, até 12 anos. Já na violação de princípios, não tem suspensão dos direitos políticos, mas a multa pode ser bem salgada, chegando a 24 vezes o valor do salário do agente. E vale lembrar que, dependendo da gravidade, em todos os casos, pode rolar também a perda da função pública. 14 anos. Para pensar o que isso significa. É muito tempo fora da vida política. É uma sanção com um impacto gigantesco na carreira de qualquer pessoa, o que mostra o peso que a lei dá para os casos mais graves de corrupção. Tá, mas como é que uma suspeita vira uma condenação? Existe um caminho, um processo bem definido para apurar tudo isso. E é importante dizer, sempre garantindo o direito de defesa de quem está sendo acusado. Geralmente, tudo começa com uma denúncia que qualquer cidadão pode fazer. A partir daí, o Ministério Público entra em campo para investigar. E aqui um ponto-chave. Só o Ministério Público pode propor a ação na Justiça. Se eles encontrarem provas, a ação vai para frente. Aí o acusado se defende e, no final de tudo, um juiz vai analisar o caso e dar a sentença. E com isso, a gente chega na nossa parte final, que meio que amarra tudo que a gente conversou até aqui. A mudança na lei não foi para deixá-la mais fraca ou mais forte. A palavra-chave aqui, na verdade, é outra. É precisão. O ponto central é este. A lei, agora, tem um propósito duplo. De um lado, ser dura, muito dura, com a corrupção que é intencional, que tem má-fé comprovada. E do outro, proteger o administrador honesto, que pode até cometer um erro, mas sem essa intenção, para que ele não seja penalizado injustamente. É a busca por um equilíbrio, punir o corrupto sem engessar a máquina pública. E a gente fecha com esta reflexão, que talvez seja o maior desafio desta lei. Como é que se equilibra o combate firme à corrupção com a proteção do gestor que quer fazer o certo, mas que pode errar? Encontrar essa resposta não é um desafio só da justiça, não. É de toda a sociedade que quer um governo mais eficiente e, claro, mais honesto.